O que há de verdade na informação de que o Palmeiras desistiu de Lúcio Rodrigues? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do empresário do atleta e fala também sobre o Corinthians. Sérgio Moura, superintendente de marketing do Timão, foi contratado para revolucionar as coisas no clube, mas pode ser o pivô do impeachment de Augusto Melo. Quero te contar também sobre o Flamengo. Arrascaeta de novo na mira do Cruz Azul. Tem ainda informação sobre o São Paulo. O tricolor passou de fase na Libertadores, mas está preocupado com o Caleri. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças, dívidas do Cruzeiro, novidades em relação ao planejamento do Galo para com Bernat e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre absolutamente tudo que tiverem vontade, combinado? Quanto mais engajamento, mais esse vídeo chega a outras pessoas e mais o canal do Nicola passa a ser conhecido. Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela as duas partidas de brasileiros na Libertadores da América na noite dessa quinta. Temos Palmeiras e Liverpool às 19 horas no Uruguai, para mim da vitória do Palmeiras. Um pouquinho mais tarde às 21 Colo-Colo e Fluminense, vou de empate. Lembrando que o Red Bull Bragantino também joga nessa noite, partida super importante pela Sul-Americana. Para fazer sua fezinha em qualquer partida de Libertadores, Sula ou competições internacionais é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, utilize o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito e vem se divertir comigo na 1xBet. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Quero confirmar que o patrocínio Master, que terá direito o Cruz Maltino, no valor de 115 milhões de reais até dezembro de 2025, é com a Betfair. Só não sei dizer ainda se nesse valor de 115 milhões de reais há bônus ou se esse valor todo é fixo. Ninguém do Vasco comenta. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, Ramon Dias está decidido aí à justiça para requerer pagamento da multa rescisória pela demissão no Vasco. Ele entende que foi demitido e vai cobrar cerca de 30 milhões de reais. Já o Botafogo foi salvo mais uma vez por Júnior Santos. É que o atacante marcou o gol da vitória por 2-1 contra a LDU na noite dessa quinta-feira no Newton Santos, resultado que levou o Botafogo para a vice-liderança do grupo na Liberta, apesar do início ruim. Botafogo agora tem os mesmos 6 pontos do Júnior Barranquilla, terceira colocação do Universitário com 5 pontos, a LDU em quarto com 4 pontos. O detalhe é que o Botafogo faz 2 jogos na condição de visitante até o fim dessa competição. Quero falar ainda que o Curitiba sonhou com o Alex. Para o cargo de técnico, ele faria uma dobradinha com o Paulo Autuori, mas o Alex disse que adoraria trabalhar no Coxa, mas já tem um acerto verbal com o Antalyaspor, de olho na próxima temporada. Para fechar o giro de notícias, queria falar sobre a minha Portuguesa, prejuízo de 33 milhões de reais na temporada passada. Os custos e receitas ficaram praticamente no 0 a 0, um prejuízo de 500 mil, mas o clube amargou esse déficit grande por causa de juros da dívida. Por falar em dívida, a Portuguesa hoje tem pendências no valor de 578 milhões de reais. A saideira do giro de notícias é do Bahia. O clube emprestou o lateral esquerdo Caio Roque pro Londrina. Ele vai disputar a Série B até o fim da temporada. Com a camisa do tricolor foram 7 partidas nesse ano. Bora falar agora sobre o Real Madrid em mais uma final de Champions. Se tem um time que tem camisa pesada, esse time é o Real Madrid. No confronto contra o Bayern de Munique, nessa quarta-feira, o Real perdia por 1 a 0 até o finalzinho da partida, com o Neuer pegando até pensamento. Mas o Neuer falhou, Rossellu empatou e cerca de 3 minutos depois surgiu mais um gol do Real Madrid, o gol da virada. Com a vitória por 2 a 1, o Real passa para a decisão e enfrenta no dia 1º de junho o Borussia Dortmund em Wembley. 18ª final do Real Madrid, que vai buscar o 15º título. É o senhor Champions League, não há time com camisa mais pesada do que o Real Madrid. Para mim, isso é indiscutível. E eu queria destacar que esse resultado de classificação para a final pode garantir a Vinícius Júnior o título de melhor do mundo. Se o Real Madrid for campeão, a tendência é que o melhor do mundo saia do Real Madrid e não há hoje, na minha opinião, alguém mais protagonista do que Vinícius Júnior. Então, o Brasil pode voltar a ter o melhor do mundo depois de muito tempo. O último havia sido o Kaká em 2007. Só para completar uma curiosidade, o Real Madrid vence por 2 a 1 o Bayern de Munique com 2 gols de Rossellu, que entrou no finalzinho da partida, jogador de qualidades discutíveis, mas que fez os 2 gols da classificação.
E aí levantaram que 12 anos atrás o Rossellu estava nas redes sociais pedindo algum link pirata para ter direito a assistir ao jogo do Real Madrid de graça. O tempo passou e hoje ele é o centroavante e autor dos gols que colocaram o Real em mais uma decisão de Champions. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem mais uma vitória para o currículo de Zubeldia, mas muita preocupação em relação a Caleri. Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo fez 3-1 no cobressal de virada, gols de Luciano, Nestor e Caleri. Só que aos 85 minutos de jogo, Caleri pediu substituição reclamando de dores na panturrilha. Ele sai do campo chorando, depois já fica com gelo na panturrilha e demonstra muita preocupação. A frase dele foi a seguinte, abre aspas, estou muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande de jogos. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro do CT o que estou fazendo mal para me machucar menos. Na atual temporada ele esteve em 19 das 24 partidas. Na temporada passada o Caleri teve dores nas costas, problema na coxa e no tornozelo que o afastaram de 19 jogos e o argentino está muito incomodado com essa sequência de lesões e está tentando buscar explicações. Só para completar sobre o São Paulo, com a vitória contra o Cobressal, o tricolor chegou a 9 pontos, vice-liderança do grupo e classificação garantida para a próxima fase. Tadieres e São Paulo vão disputar nas duas rodadas finais a primeira colocação do grupo. O São Paulo leva a vantagem de enfrentar o Tadieres dentro de casa. O tricolor ainda joga contra o Barcelona e também contra o Tadieres, ambas no Morumbis. A classificação do grupo tem o Tadieres com 10 pontos, o São Paulo com 9, Barcelona com 2, o Cobressal com 1 ponto conquistado. Só para fechar sobre o tricolor, o Zubeldia tem 5 partidas à frente do São Paulo, 4 vitórias e um empate. O início é de fato muito legal. Bora falar agora sobre Arrascaeta mais uma vez na mira do Cruz Azul. O meio atacante uruguaio foi tema de uma entrevista concedida por Ivan Alonso, que é o diretor técnico do Cruz Azul lá no México. Perguntaram ao Ivan sobre a possibilidade de o Arrascaeta ser contratado. A resposta foi, abre aspas, não confirmo e nem nego essa notícia. Quem não gostaria de ter um jogador assim no seu time, fecha aspas. Dá para dizer que o Cruz Azul tem sim a intenção de contratar o Arrascaeta e prepara para metade do ano uma proposta para aquisição dos direitos econômicos do atleta. Arrasca, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026 e custou cerca de 100 milhões de reais ao Flamengo. O torcedor do Fla precisa ficar preocupado com essa possibilidade e eu não ficaria. Por mais que o futebol mexicano tenha capacidade financeira superior ao dos brasileiros, não acho que alguém no futebol mexicano tenha maior poder de investimento do que o Flamengo. E talvez até maior poder de sedução. Então, por mais que o Cruz Azul apresente uma proposta, num futuro não tão distante, talvez na metade do ano, imagino que o Flamengo não vá ceder e perder um jogador do tamanho do Arrascaeta para um clube do futebol mexicano. Se a proposta fosse da Europa, da Arábia Saudita, com muito dinheiro, acho que seria algo para preocupar. No caso específico do futebol mexicano, te diria que a chance é muito pequena, para não dizer zero, especialmente porque o Arrascaeta está super identificado com o Flamengo, também porque na próxima temporada o Fla se prepara para a disputa do Super Mundial de Clubes e quer contar com Arrascaeta, De La Cruz e Oscar formando o meio-campo do time. Bora falar agora sobre a programação do Atlético Mineiro em relação a Bernard. Todo mundo já noticiou que o futuro reforço atleticano desembarca em Belo Horizonte em 31 de maio. Ele já comprou a passagem e chega no período da tarde em Belo Horizonte. A partir daí, um monte de torcedor do Galo já começou a imaginar que o Bernard poderia virar reforço a partir de junho. Não é o caso. A janela de inscrições do futebol brasileiro só reabre em 10 de julho. Até por isso conversei com o Vitor, ex-goleiro e hoje diretor executivo de futebol do Galo, para entender o planejamento do Atlético em relação ao Bernard. Como ele está jogando a temporada na Europa, pelo Panathinaikos da Grécia, o Atlético decidiu que ao chegar em Belo Horizonte, o Bernard inicia um período de férias, que vai durar entre 15 e 20 dias, a data certinha ainda está sendo definida. Assim que retornar desse período de descanso, para quebrar essa sequência de jogos na Europa, ele inicia uma intertemporada ou uma pré-temporada, como queiram, para estar à disposição do técnico Gabriel Milito a partir de 10 de julho. Só para completar, vale a lembrança de que o Bernard chega ao Atlético depois da melhor temporada na Europa. Foram 46 jogos, ele nunca havia jogado tanto por lá, 10 gols, ele nunca havia marcado tantos gols, e 9 assistências, seu recorde de passes para gols, desde que havia deixado o Atlético para jogar no Shakhtar Donetsk. Só para arrematar, o Galo é o único clube brasileiro na Libertadores, é o único clube da Libertadores com 100% de aproveitamento dos pontos. É que nessa rodada o River Plate e o Bolívar, que também tinham 3 vitórias em 3 jogos, acabaram empatando. Dessa maneira o Atlético é o único que tem 4 jogos e 4 vitórias, campanha perto da perfeição. Bora falar agora sobre dívidas no Cruzeiro. Preciso contar uma informação importante e exclusiva.
A Associação do Cruzeiro divulgou recentemente que as dívidas da Raposa giram entre 720 e 750 milhões de reais, mas a SAF do Cruzeiro considerou esses valores errados e contratou uma consultoria independente que vai apresentar entre essa quinta e sexta-feira as demonstrações financeiras que revelarão uma dívida de 600 milhões de reais. Notícia super importante, porque mostra como o Cruzeiro conseguiu equacionar suas pendências financeiras. Só para lembrar, quando o Ronaldo assume o Cruzeiro, a dívida girava na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou seja, ela foi reduzida em metade, mais da metade, né? Diante disso, Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, novo dono da SAF do Cruzeiro, assume um clube com as suas contas saneadas. É óbvio que ainda há dificuldade, é óbvio que ainda há problemas, mas com esses 600 milhões de reais o Cruzeiro hoje está muito melhor do que vários grandes clubes do futebol brasileiro. Só para completar, a título de comparação, o Botafogo, que é outra SAF, tinha em 2021 uma dívida de algo na casa dos 800 milhões de reais. Hoje, a dívida do Botafogo, SAF, de acordo com o balanço de 2023, é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras para repercutir uma informação trazida pelo jornal Lance. A afirmação da publicação é de que o Palmeiras desistiu da contratação de Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, atacante de 20 anos de idade, que pertence ao Liverpool. Hoje tem Palmeiras e Liverpool, os times se enfrentam às 19 horas lá em Montevideo, no Uruguai. Entrei em contato na manhã dessa quinta-feira com o empresário do Luciano Rodrigues, o Paulo Pitombeira, para saber se de fato o Palmeiras desistiu do acordo. E a informação é diferente. Na noite dessa quarta-feira, os dirigentes do Palmeiras jantaram com dirigentes do Liverpool. Esse encontro não se dá apenas para tratar sobre o Luciano Rodrigues. É uma praxe nos Jogos da Libertadores que, na véspera das partidas, os dirigentes do clube mandante preparem um jantar para os dirigentes dos clubes visitantes. Isso aconteceu na noite dessa quarta-feira em Montevideo. E durante esse encontro, o Palmeiras voltou a falar sobre o Lúcio Rodrigues e entendeu com detalhes qual o planejamento financeiro que o Liverpool tem em relação a esse atleta. A ideia do Liverpool é vender o Luciano Rodrigues por 15 milhões de dólares, equivalente a 100% dos direitos econômicos. O que o Liverpool pede é 25% da mais-valia, ou seja, 25% do lucro que o time que o comprar tiver quando fizer uma futura negociação. O Palmeiras trabalha com cifras menores e tenta convencer o Liverpool a fazer negócio por algo na casa dos 12 milhões de dólares, deixando um percentual de uma venda futura para o Liverpool. Essa ideia agrada ao presidente do Liverpool, que entende que o Lúcio Rodrigues pode jogar no Palmeiras e virar protagonista e ir para a Europa por cifras bem maiores. Então há a possibilidade de o Liverpool ganhar numa segunda revenda, mas não há nenhum acordo próximo, nenhuma negociação fechada. Também não há desistência do Palmeiras, queria deixar isso bem claro. Só mais uma informação, também de acordo com a publicação do Lance, uma das coisas que teriam irritado o Palmeiras e feito o Verdão desistir da contratação do Luciano Rodrigues é o fato de o Luciano pretender jogar apenas um ano no Palmeiras antes de se mudar para a Europa. O Paulo Pitombeira assegura que essa afirmação não é verdadeira. O Lúcio nunca fez nenhuma previsão, olha, eu quero ir para esse clube para ficar só um ano. Não há nada em debate nesse sentido e as tratativas seguem. O Girona, através do Grupo City, e o River Plate são outros interessados no jogador de 20 anos de idade. Quero fechar o vídeo para te contar a respeito de quem é Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, contratado como alguém que revolucionaria as coisas no Timão, mas que agora acaba de se tornar o pivô de um possível impeachment do presidente Augusto Melo. Em menos de 5 meses, o Sérgio Moura já deu bastante trabalho no Timão. Foram vários os causos que causaram problemas, ou vem causando problemas, né? Antes, só apresentar um pouquinho sobre o Sérgio Moura. Ele trabalha com marketing e publicidade há 34 anos, já esteve em uma série de agências, é alguém de currículo bom, de currículo interessante. Ele foi contratado pelo Augusto Melo para tentar revolucionar o departamento de marketing. Mas, nesse momento, o Corinthians tem 5 propriedades livres, vagas em seu uniforme. Então, até o momento, dá para dizer que o departamento de marketing do Corinthians não tem encontrado boas soluções para preencher os espaços vazios. Nicola, mas é a Vaidbet que paga 120 milhões de reais por ano, o maior contrato da história do futebol brasileiro. De acordo com o Augusto Melo, foi o próprio presidente quem tratou sobre essa negociação. Foi o Augusto quem conduziu todas as tratativas com a Superbet. Então não dá para dizer que esse é um mérito do departamento de marketing ou do Sérgio Moura.
Detalhe importante, esse contrato gigante, o maior do país e da América do Sul, está rendendo enorme problema. Tudo porque Augusto Melo e Sérgio Moura decidiram indicar para pagamento de comissão desse acordo de 360 milhões de reais pelos 3 anos, Alex Cassundé, que já foi sócio de Sérgio Moura em outros tempos. Essa sociedade foi desfeita, eles não têm mais parceria comercial, embora sejam muito amigos. Foi o Sérgio quem indicou Alex Cassundé para ajudar o Augusto na campanha para presidente no ano passado. Esse pagamento da comissão de 25 milhões e 200 mil reais, o Augusto vivia dizendo que não havia intermediação. Como é que surgiu essa empresa num segundo momento? Esse tema, inclusive, está sendo alvo de investigação do Ministério Público e pode causar o impeachment do presidente Augusto Melo ou a saída do Sérgio Moro. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês. Mas não para por aí. Além dos 5 espaços na camisa e dessa polêmica comissão no pagamento do contrato da Vaidbet, tem também a permuta com a Gazin. O Corinthians anunciou alguns dias atrás que vai ter cerca de 64 colchões novos para o centro de treinamento. Era uma necessidade antiga, os colchões há 10 anos e os atletas precisando dormir melhor. O problema é que, em vez de pagar os 104 mil reais para ter direito a esses colchões, o departamento de marketing do Corinthians, através do Sérgio Moura, optou por fazer uma permuta e ofereceu em troca cifras que garantem um ótimo negócio para a Gazin e um negócio ruim para o Corinthians. Timon garantiu a Gazin uma placa de publicidade no centro de treinamento, um espaço no uniforme de treinos. Esse espaço no uniforme de treinos está avaliado em mais ou menos 1,5 milhão de reais, além de um camarote na Neoquímica Arena. Os camarotes costumam ter um valor médio de 300 a 400 mil reais. Repercussão extremamente ruim dessa permuta. Como o Corinthians ganha 104 mil reais em colchão e oferece todas essas contrapartidas muito maiores. Há quem diga, inclusive, que a Gazin já se comprometeu a pagar um valor um pouco maior. Enfim, outra situação extremamente mal explicada da gestão Sérgio Moura no departamento de marketing. Para completar, uma coisa que não dá para desvincular da outra. Sérgio Moura é São Paulino fanático. Embora ele não vá assumir isso, as pessoas que o conhecem vão lembrar de toda a história que ele tem dentro do próprio São Paulo. Foi ele, por exemplo, quem cuidou da campanha para presidente do Carlos Miguel Aidar. Inclusive, quando o Aidar se torna presidente, o Sérgio Moura passa a ter participação ativa no dia a dia do São Paulo. Enfim, não é a primeira experiência dele no futebol, a primeira foi no Clube do Coração e hoje, superintendente de marketing do Corinthians, é alguém que é São Paulino fanático. E o quinto e último ponto que eu queria dividir com vocês. Completa-se nessa sexta-feira 10 anos da inauguração da Arena Corinthians. Vale a lembrança de que no dia 10 de maio de 2014 houve a inauguração oficial do estádio com a presença de 104 ex-jogadores do Corinthians para uma partida festiva. Fez parte de uma série de eventos que foram garantindo à Arena do Corinthians a entrada de torcedores de forma gradual. Pois bem, não há nenhum evento preparado para a comemoração desses 10 anos. O departamento de marketing do Corinthians não conseguiu mobilizar um grande evento, um show, uma grande cerimônia, algo que contemplasse uma data super importante, como 10 anos da fundação do estádio corintiano. Isso também é demérito do departamento de marketing. Só para completar a respeito do perfil do Sérgio, já contei para vocês dos 34 anos atuando como publicitário, vários prêmios importantes, um dos caras renomados no mercado. Mas ele teve durante a sua trajetória um processo na justiça movido por uma ex-sócia. Ele, em determinado momento da carreira, cerca de 10 anos atrás, teve uma agência com uma sócia. A sócia entrou com um processo na justiça, o acusando de assédio moral e pedindo a exclusão dele do quadro societário. O Sérgio, conversei com ele antes de gravar esse vídeo, afirmou que a exclusão se deu porque ele identificou na sócia desvios de conduta. E houve um processo, enfim, isso já foi superado, mas também só para vocês entenderem um pouquinho do currículo do superintendente de marketing do Corinthians. E aí, o que vocês pensam sobre o tema? Use espaço para comentários, esquecem de deixar like. Se inscrevam também, a gente se encontra. Abraço, tchau.